segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda e estaremos juntos hoje na nossa aula de número 12 de História do segundo ano. Vamos lá? Então, a nossa aula de hoje nós vamos ver o quê? Quanto tempo leva para crescer? Qual é o objetivo dessa nossa aula, então? Reconhecer que os acontecimentos do quê? Do dia a dia possuem uma sequência, né? Ela possui fases, certo? Para a tua atividade, o que você vai precisar? O seu caderno, seu lápis e a sua borracha. Porém, você vai precisar de mais alguns materiais, que são, um copo, né, descartável ou um potinho, né, de preferência transparente, tá? Se não tiver, em últimos casos, um copo de vidro, tá? Mas a prof não quer que vocês usem de vidro porque é perigoso, né? Pode cair, pode quebrar. Um pouco de algodão, certo? E alguns grãos de feijão. Até ali a prof colocou 1 grão de feijão, mas pode ser uns 2, 3, tá? Grãos de feijão. Vamos iniciar nossa aula com essa história. João e o pé de feijão. Vocês já conhecem? Então vamos revê-la? João e o pé de feijão. Era uma vez uma viúva e seu único filho João. Viviam na roça numa casinha bem simples. Enfrentavam tempos difíceis, já que os dois não tinham dinheiro para comprar comida. Querido, acabou o arroz, o feijão e todos os mantimentos. Pegue nossa vaquinha, vá até a cidade e venda o único bem que ainda temos. João ficou bem triste, mas não havia outro jeito de se alimentarem. No caminho, ele conheceu um homem que lhe fez a seguinte proposta: criança, dê-me sua vaquinha que lhe dou esses 7 grãos de feijão. É uma boa troca, porque são mágicos. O menino acreditou e fez a troca e voltou para casa com as sementes. Quando a mãe descobriu o que havia acontecido, ela ficou furiosa e jogou os feijões pela janela. Naquele mesmo dia, os dois foram dormir com fome, pois já não tinham nada para comer. Mas pela manhã seguinte, após o galo cantar, João se levantou, olhou pela janela do quarto e viu uma enorme árvore que antes não existia no quintal. O menino correu até lá, aos grãos. O menino correu, né? Então, o João correu até lá. Os grãos que a mãe tinha jogado germinaram. E ali nasceram o quê? Um enorme pé de feijão. O tronco era o quê? Espesso, era grosso. As raízes eram grossas e os galhos, então, eles se entrelaçavam. Olhou para cima e avistou que a planta ia até o céu e não podia acreditar. Criou coragem e decidiu subir. Foi escalando, escalando até as nuvens, onde encontrou um bonito castelo. Nele morava uma gigante que, ao ver João, pegou-o com suas mãos enormes. O que faz aqui, criança pequenina? Sem esperar a resposta, a mulher resolveu escondê-lo dentro do açucareiro. Tum, tum, tum. Eram os passos do gigante malvado, que foi logo perguntando: que cheiro é esse? Estou com fome.
muita fome. O gigante farejou por todos os cantos da cozinha, mas não achou o menino. Meu senhor, sente-se à mesa, pois preparei maçãs e carne assada com batatas, o seu prato favorito. Enquanto comia, o guloso ordenava: galinha, bote os ovos de ouro, harpa encantada, toque uma suave melodia. Depois da refeição, ele caiu em um sono profundo. Após ouvir tudo de dentro do recipiente, João resolveu escapulir e salvar as prisioneiras. No entanto, assustadas, a galinha cacarejou bem alto e a harpa tocou um som estridente. Com isso, o grandalhão acordou. Nessa hora, João, que era muito esperto, fugiu, levando-as debaixo dos braços. O gigante foi atrás, mas não conseguiu alcançá-lo. João chegou ao pé de feijão e desceu rapidamente, deslizando. Então, né? E gritando por socorro, né? Para sua mãe: socorro, socorro! A mãe, muito preocupada, já o esperava. E assim que se encontrou com o filho, cortou a árvore. Então, o menino contou toda a história. Naquele dia em diante, a família passou a cuidar dos novos amigos. E toda manhã, como forma de gratidão, a harpa tocava uma bela melodia e a galinha presenteava o lar com ovos de ouro. Fim da nossa história. Muito bem, né? Então, essa nossa história do João e do pé de feijão tem essa versão e tem algumas outras, né? Que vai mudar o quê? Um pouquinho o contexto. Mas o intuito dessa nossa história de hoje é o quê? É mostrar, que nem ali, né, na história do João, que os feijões, eles eram o quê? Mágicos, né? E a mãe do João lá jogou no quintal e no outro dia o quê? Nasceu um pé de feijão gigantesco, né? Mas a gente sabe que na nossa vida, no dia a dia, não é bem assim que acontece, né? Como um passe de mágica. A gente vai jogar um grão hoje e amanhã já vai nascer. Né? Então, será que quando plantamos algo, acontece como a história do João e do pé de feijão? Com um passe de mágica? Não, né? Leva o quê? Um determinado tempo para quê? Para plantar e para colher. Tem plantas que o crescimento dela é mais rápido, tem outras que é mais lento. E vocês sabiam que tem algumas plantas que se você plantar, como a videira, se você plantar uma árvore de videira, você não vai ver o fruto. Por quê? Porque demora muito tempo até nascer. Então, quanto tempo leva para crescer? Por exemplo, quando pegamos uma semente de feijão para plantar, ó, vamos lá. Pegando a nossa sementinha de feijão, primeiro de tudo, o que? Nós iremos plantar. Mas antes de plantar, nós devemos fazer o quê? Muito bem. Encontrar o quê? O recipiente onde iremos plantar, né? Num vaso, dependendo do que for, né? Mas aqui no nosso, nós vamos plantar então no nosso copinho, no nosso potinho transparente. Depois de plantar, podemos fazer o quê? Acompanhar o crescimento. Mas será que se eu plantar hoje, irei colher o feijão amanhã já? Então, vocês vão fazer o teste aí na sua casa. Mas é claro que não, né? Por quê? Porque ele vai levar o quê? Um determinado tempo.
Então, cada dia irá o quê? Crescer mais e mais. Tem plantas que nascem mais rápido, já tem outras o quê? Que demoram mais. Tem algumas que podem levar o quê? Até anos, principalmente árvores frutíferas, né? Hoje em dia existem as árvores que eles falam que é enxertadas. Então essas árvores, elas até você consegue ter um fruto mais cedo, né? Quando chega na estação certa dessa planta, você consegue colher. Mas senão, no mais, a árvore pode levar anos até começar a dar os primeiros frutos. Então, enfim, depois, né, do tão esperado tempo, podemos observar o quê? A planta em sua forma adulta e colher o quê, alunos? Os seus frutos. Muito bem. E assim, então, se eu plantar o feijão, eu vou colher milho? Não, né? Se eu plantar feijão, cuidar do meu feijão, regar, eu vou colher feijão. Muito bem. Assim, somos quem? Somos nós, né? Nós somos uma sementinha que o quê? Nasceu na barriga da mamãe, que vai crescendo e crescendo até nascer. Depois temos o quê? As etapas da nossa vida. E assim também como as plantas, né? Vamos crescendo. E então podemos notar e observar o quê? Que existe na nossa vida as seguintes fases, né? A nossa infância, que é quando vocês nascem, né? São crianças. Tem o período de escola. Depois vem o quê? Depois da fase de infância, a adolescência, né? Que também é mais um período de estudo. É o período que você vai pensar o que você quer para o seu futuro, né? Qual é a profissão que você vai querer ter para continuar estudando. Depois nós temos o quê? A nossa fase adulta, né? Que é uma fase mais longa da nossa vida. E por fim, então nós temos o quê? A velhice, né? Que é a nossa fase idosa. E quando vocês eram menores, foram o quê? Muitos de vocês foram para onde? Para a creche. Depois foram para a pré-escola, aí para o primeiro ano e agora no segundo ano. Então, após terminarem o quê? Os estudos, né, do ensino fundamental 1, vocês vão começar o quê? O fundamental 2, que é do sexto ao nono. Depois, em seguida, vão para o ensino médio, né? Que é o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Depois vem o quê? Vem a faculdade, isso aí. Estuda mais e mais e mais. E se você pensa que parou por aí, não parou não. Nós, né, seres humanos, estamos sempre em constante evolução. Vivemos estudando e aprendendo, né? A gente sempre está aprendendo alguma coisa nova. Eu nunca me esqueço que a minha avó, ela já tinha 82 anos, né? Então ela já estava na fase idosa, já tinha uma certa idade. E um dia, a minha cunhada ensinou uma coisa para ela, onde ela ficou, nossa, eu com 82 anos que achei que já, né, não ia aprender mais nada, que já sabia tudo da vida, ó, aprendi uma coisa nova. Então, nós sempre estamos o quê? Sempre estamos aprendendo, sempre estamos estudando, sempre estamos nos aperfeiçoando, até porque sempre acontece o quê? Coisas diferentes, né? Coisas novas, acontecem as evoluções, né? Que nem o pessoal mais antigo podem até relatar isso para vocês, né? Antigamente não existia nem geladeira, nem televisão, né? Então foi evoluindo, que nem a internet, né? Muitos dos avós ainda não mexem, alguns têm dificuldade. Então isso é normal, né? E a gente vai o quê? Cada vez mais evoluindo. Então, encerrando a nossa aula, né? E para encerrar a nossa aula, vamos fazer o quê? Um diário do crescimento do nosso grão de
feijão, tá? Então aqui a prof vai mostrar como que vocês vão plantar, mas tem lá na atividade de vocês também explicando, tá? Então, ó, vão pegar o algodão, um pouquinho de água, certo? Não pode deixar, ó. Ele tá molhado, mas ele não tá pingando, tá, amigos? Então, eu vou colocar os meus grãozinhos de feijão ali dentro e vou fechar ele assim, ó. Vou colocar o algodãozinho em cima. E vou colocar no copo. Esse copo, ele não pode ficar diretamente no sol, mas ele tem que ficar aonde bate, né? Onde tem a claridade, onde vai bater a luz do sol, né? Mesmo que seja um dia que não tenha sol, tem que ficar num lugar onde seja claro, tá bom? Mas não vão deixar lá bem no sol para torrar, né? E quando você vê que o algodãozinho tá seco, você vai lá e coloca umas gotinhas de água, tá? Não pode encharcar, porque senão, ao invés de nascer o nosso grão de feijão, ele pode apodrecer. Então, por isso, coloque mais de um grãozinho, né? Uns 3, 4, para dar certo. E daí, o que vocês vão fazer? No caderno de vocês, então, né, você vai anotar o quê? Dia após dia, a evolução e os cuidados e o crescimento do quê? Do seu grão de feijão. Então, hoje você vai colocar lá. Hoje eu peguei os materiais, plantei meu grão de feijão e molhei. Daí amanhã você vai lá e vai ver. Ah, o algodão ainda tá meio molhadinho, já tô vendo um saindo, né? Então, você vai anotar o quê? As etapas dia após dia. E cuidem bem do seu grãozinho de feijão, tá bom? Então, qualquer dúvida, assistam novamente. E lá na atividade de vocês, então, vai ter também o passo a passo explicando, tá? Até a nossa próxima aula. Se cuidem e acompanhem o grãozinho de feijão. Tchau!